Olá, pessoal. Estamos começando o 12º episódio do podcast Na Mesa de Negociação. E hoje nós estamos com uma pessoa, para variar, muito especial. Essa é amiga, essa é companheira. Eu posso até falar uma coisa para vocês, gente. Essa é companheira de estrada, porque nós já viajamos nesse Mato Grosso. Pela OAB é uma coisa assim absurda, né, Nalian? Com Estou aqui certeza. com a Nalian Sintra, doutora Nalian Sintra, uma advogada, trabalha na área de família, na área empresarial e o melhor, ela é empreendedora, extremamente empreendedora e nós vamos conversar sobre esse empreendimento dela. Nalian, seja bem-vinda. Tudo bom, Eduardo? Obrigada pelo convite. Sim, nós já caminhamos muito aqui nessa Minha estrada, presidente, né? minha presidente. Minha presidente. Nós andamos muito aqui nesse rincão do Mato Grosso, levando um tema que é muito caro para nós, né? Que é a mediação e a arbitragem, que são um dos meios de soluções de conflitos. E, nossa, caminhamos muito, hein, Eduardo? Foram quantas cidades? 15, Acho que 16? foram 18 cidades, se não estou 18 enganada. cidades, né? Mas falar em 18 cidades do estado de Mato Grosso não é o mesmo que falar no estado de São Paulo, Rio de Ah, Janeiro. não, São não. quilômetros e quilômetros que É. andamos, né? Não, e outra, né? 18 cidades, nós temos 141 municípios, dá mais de 10%. Exatamente. Exatamente. Agora você imagina fazer um trabalho dentro do estado de São Paulo, atingindo mais de 10% das cidades. Ali foi o trabalho, doutora. Eu me recordo, inclusive, que quando eu estive numa reunião em Brasília, falando do tanto que nós andamos, que agora eu não me recordo qual foi a quilometragem. O pessoal falou assim: Meu Deus, não acredito que você caminhou tudo isso, andou tudo isso. Eu falei: Sim, andei tudo isso para falar de mediação, para É, falar de arbitragem para os advogados, né? Foi um tempo bom, foi muito legal. foi uma experiência muito enriquecedora, né? Rica, rica. Foi muito bom mesmo. Faria tudo de novo, com muito prazer. Mas agora é uma nova fase, né? Sim, a vida é isso, né, Nalian? São ciclos, né? São ciclos, são momentos, e aquele momento era para aquilo ali, e nós aproveitamos, né? Bastante. Andamos, conversamos com muitos colegas, vimos muita realidade disso daí. Então, é uma coisa assim que... e o bom é isso. Nós, né, apareceu o momento, nós fomos lá, fizemos. Não sei se foi o melhor, mas foi o nosso melhor, né? Foi o nosso melhor. E isso sempre nós colocamos. Foi o nosso melhor. Foi aquilo que a gente podia fazer por Sim, aquele momento, sim, sim. inclusive, né? Com tudo que nós tínhamos, os recursos, as possibilidades que poderíamos ter na época. E era assim, uma disposição, e nós tínhamos a Ana conosco, né? Isso, eu já ia falar dela. Ana Maria, ou companheirona também. Eu, você, Ana Moser. Nossa Senhora, quanta história, né? Aff, mas, Quanta risada. mas vem cá, Nalian, vamos falar Quanta. desse empreendimento seu? Vamos. Converge Resolve. E aí, o que você pode me falar disso daqui? Porque eu sei que isso daqui é fundamental, as pessoas desconhecem. Isso aqui vem muito ao encontro do que o podcast Na Mesa de Negociação prega, né? Então, fala um pouco da Converge para mim, por favor. E para nossa audiência também, né? Lógico. Bom, primeiro eu preciso te parabenizar por este momento, por você ter este empreendimento também, ter essa iniciativa de levar informações para toda uma sociedade que está precisando conhecer cada vez mais métodos de soluções de conflitos, entre tantos outros. Levar informação, isso é fundamental. Levar conhecimento faz com que nossa sociedade cresça, evolua, né? Isso é fundamental. Eu acho que é a cota de contribuição que você está dando para a sociedade, né? Perfeito, foi isso aí. É a cota de Sabe? É a contribuição, minha cota de contribuição. com certeza. E é muito gostoso, hein? É Além de muito tudo, gostoso. juntar essa cota com o prazer tá fantástico, né? Tá E, ótimo. e tem um lance, sabe, Nalian? De trazer vocês aqui é muito bom. Faz quanto tempo que a gente não encontra? Faz Nossa. quanto tempo nós não conversamos? Né? E tá sendo muito gostoso.
E lógico, né? Com uma consequência linda, maravilhosa, que é levar conhecimento. E uma coisa, Nalian, como a entrega que vocês estão fazendo é grande. É muito conteúdo que vocês estão entregando e você, com certeza, sabe? É uma pessoa que tem um conhecimento que, sabe, reparte conosco aí. Reparto. Mas E me fala da vou te Converge. contar da Converge. Vou te contar um segredo. Opa, começou bem. Antes da pandemia, em 2019, talvez, você falou para mim, Nali, abre uma câmara. Foi. Você se lembra? Lembro. Nali, abre uma câmara. Você falou algumas vezes. Eu falei, não, Eduardo, deixa eu cuidar da minha advocacia. Não, Eduardo, não quero, não vou empreender. Não, Eduardo, não. Abre uma câmara, Nali, vai lá. Tá aí, pronto. Abri uma câmara de mediação e arbitragem. Eis que em 2022, e eu acho que tudo na vida também tem o momento e a hora, né? Conforme nós estávamos conversando anteriormente. A minha grande amiga, uma irmã que eu tenho, que é a Franciele Brustolin. A Franciele, nós formamos juntas. E um dia, Fran foi no meu escritório e conversa vai, conversa vem. Nós íamos tratar sobre um inventário no qual, né, a minha advocacia é familiarista, é sucessório, faço planejamento sucessório, enfim. É a minha área. E ela, Nalian, eu estou indo para São Paulo e estou com alguns projetos e conversa daqui, conversa acolá. Eu falei, ai, amiga, eu tenho esse projeto, muito semelhante ao seu, que era, na época, de Converge treinamentos. Ah, Que é um você me treinamento. falou na época. Exatamente. E aí ela falou, então vamos abrir essa empresa, porque é um sonho meu e também, então tá. Então, eu falei, será? Aí eu lembrei de você. Aí eu falei, olha, sabe de uma coisa? Vamos abrir sim, porque eu acho que está carente o nosso estado. Nosso estado precisa conhecer algumas ferramentas. E na época era mais para falarmos sobre cursos, sobre treinamentos interpessoais, enfim. No outro dia, nos encontramos. Eu falei, olha, amiga, eu tenho uma outra coisa para te contar. Ela falou o quê? Eu falei, sabia que a treinamentos casa perfeitamente com uma câmara de mediação e arbitragem? Ela, boa ideia. As coisas foram encaixando. Foram tudo se encaixando e ali foi construindo. Eu falei, olha, Mato Grosso precisa. Aqui nós temos poucas, é necessário, nós precisamos levar para a sociedade. Enfim, saímos com as duas empresas abertas e desbravando todo o nosso estado, porém nós iniciamos em São Paulo. A nossa Câmara, ela inicia-se em São Paulo, porque lá ainda é um berço de grandes empreendimentos que divulga para uma sociedade. Então nós temos a Câmara lá e há treinamentos também, que já funciona, somos credenciadas lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, e trouxemos para Cuiabá também essa empresa. Então, Mato Grosso tem também a Converge, mas ela é em São Paulo. Isso aí, você está interestadual? E já estou indo para Santa Catarina. Mesmo, Nalian. Que maravilha. Estamos indo para lá também. Porque vem dando muito resultado. Né? Veja bem, vamos lá falar de uma Câmara. O que é uma Câmara? Isso. Explica para nossa audiência. Vamos explicar, né? E se eu estiver falando muito rápido, você fala. Não, dá licença. Vamos lá. Dá uma pausa. Não, dá uma pincelada. Justiça privada, justiça estatal. Acho que é interessante. Tá, então vamos lá. De repente, se você concordar. Não, super, com certeza. Bom, a minha trajetória dos temas relacionados à mediação e arbitragem não é algo novo, né? Vai fazer 15 anos que eu estou na estrada, levando, buscando, aplicando métodos que sejam diferentes daquele que nós conhecemos de forma tradicional. Porque ao contrário do que as pessoas acreditam, não temos somente a porta do Poder Judiciário. Não temos apenas o Judiciário para resolver os conflitos. Muito pelo contrário. O Poder Judiciário, né, não é segredo para ninguém, basta entrar nos sites do CNJ, que você vai ver o quanto de demanda que existem, né, quantos processos que existem, que é humanamente impossível serem todos sanados. Então, temos ali
outras alternativas. E essa alternativa são outras portas, nós podemos chamar de portas, é a Até mediação. melhor para as pessoas Para as desenharem, pessoas né? na cabeça, exato. Então, nós temos a porta do Poder Judiciário, a porta da mediação, a porta da arbitragem, a porta da negociação, a porta da conciliação. E, com isso, nós temos alternativas, temos métodos diferentes ao do Judiciário. Ocorre que, academicamente, fomos doutrinados a buscar o Poder Judiciário. Então, as academias, elas nos ensinam, primeiramente, a procurar o Poder Judiciário. É o litígio. Que é o litígio, né? Que é o contencioso. E deixam de explicar também que existe o contencioso de uma outra forma, que é através da arbitragem, né? Que não deixa de ser um contencioso. Porém, eu sempre digo que eu me recordo que na faculdade tinha apenas uma página do livro do Teotônio Negrão, um Código de Processo Civil, falando de arbitragem e falando de mediação. Então, gente, um livro inteiro, coleções e mais coleções, te explicando como litigar no judiciário, mas não te ensina como resolver o conflito do seu cliente através de outras portas, tal qual a mediação, tal qual a arbitragem. E esse negócio aí é muito interessante, né? Porque no judiciário a gente tem uma decisão. Na mediação, negociação, a gente tem uma solução, né? Exatamente. Uma solução. Para mim é uma diferença enorme. É um abismo, né? A diferença é gritante. Tanto assim que o próprio Conselho Nacional de Justiça nos estimula. Ele estimula a sociedade, ele estimula outros empresários a ter câmara, a buscar mediação. E nossa Câmara, por exemplo, ela é cadastrada no Tribunal de Justiça. Hoje, se você tem um processo e gostaria, em determinado momento do processo, em qualquer fase processual, olha, meu processo está demorando lá 4, 5 anos, não aguento mais esse processo, quero mediar. Vai lá, pede para o magistrado, porque nós, como somos credenciadas, possivelmente ele concordar e nos encaminhar o processo. Então, para que ficar no judiciário se tem outras alternativas? E alternativas de forma muito mais rápida e economicamente menor. E o empresário pode levar todos os conflitos para a Converge? Pode, a depender... Bom, vamos lá, vamos reformular. Todos os conflitos que estejam relacionados com direito disponível, ou seja, aquele que eu posso dispor dele, que eu posso negociar, que eu posso relacionar, é perfeitamente possível, né? O que não poderia? Você tratar ali do direito à vida, questões criminais, fiscais. Até os fiscais já estão começando a ter uma alteração, né? Inclusive, eu estive agora, no começo do ano, em São Paulo, na Câmara da Fiesp, participando de um evento que tinha a ministra Ellen Grace, falando da arbitragem tributária, que vai compor a reforma tributária. Então, ou seja, você não... Hoje em dia não tem muita alternativa a não ser procurar os métodos de solução de conflitos. Sim. Entendeu? Que a parte da Receita, vamos falar a parte fiscal, eles estão tendo algum movimento, né? Em relação a isso daí, de fazer algumas negociações, algumas mediações, mas eu não sei se seria hoje possível do empresário levar. Acho que é mais, acho eu que é da Receita para o empresário, não? Hoje. Hoje eu acho que sim, mas vai vir a reforma tributária, né? Sim. E aí muita coisa vai alterar. Tá vendo agora esse negócio da desjudicialização? Exatamente, que é a força que o CNJ tem implementado, né? A desjudicialização, ela vem justamente para você buscar o judiciário para aquilo que de fato ele comporta. Que seria direitos não disponíveis. Exatamente, né? Então hoje, por exemplo, um empresário que está passando por recuperação judicial, né? Boa. É perfeitamente possível. A lei, em 2021, salvo engano, a lei de recuperação judicial, ela veio estimulando a busca de mediação. E temos 3 formas, que é a forma de a mediação antecedente, a cautelar e a mediação incidental durante o próprio processo. Então, isso é perfeitamente possível.
né? Tanto assim que nós temos sido nomeados, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, a resolver conflitos envolvendo recuperação judicial. Então, ali, veja bem, tem uma situação que a lei autoriza que chama-se mediação antecedente. Essa mediação antecedente, o empresário que deseja, né, porque é muito importante falar, resolver os seus conflitos sem ter que ingressar com um pedido de recuperação judicial, ele pode requerer um stay de 60 dias e fazer uma mediação em 60 dias. Isso é super possível. E ali você segura, tem um stay, ou seja, suspende as execuções, enfim. Aí um advogado da área vai poder orientar o seu cliente da melhor forma possível. Então, ele tem uma suspensão ali dos seus débitos, Sim. né? Dependendo do crédito ali que for, e você pode mediar. Então, por exemplo, nós recebemos demanda envolvendo 30, 40, 20 credores e temos que fazer isso em 60 dias. Ah, mas já tá bom demais. Opa, 60 dias. 60 dias. Vai, mediação, então, Ela funciona? Ela funciona. Então, ela funciona e nós temos visto muito isso na Câmara, justamente porque ele precisa resolver em 60 dias. Senão, ele instaura-se ali a recuperação judicial e esse período de 60 dias ele é descontado no 180 que a lei determina. Mas o interessante é você construir as estratégias de solução. Então, o advogado com o seu cliente, quando ele nos procura, ele já vem ali com as suas ideias, com as suas estruturas de negociação, e nós podemos também dar um apoio de buscar, contribuir, chama logo esse credor, enfim. E ele resolve. Mas deixa eu Fala lá. pincelar o negócio. É que eu começo a falar e não paro, né? Já viu. Não, eu tô pensando com a cabeça do empresário. Claro. Entendeu? Então, aí o empresário ele tá querendo, vamos falar, experimentar a mediação. E uma experiência e tanto. E aí ele liga para você, converge, liga. É ele que toma a iniciativa, é o colega que tem que tomar a iniciativa. Quem que leva o caso para converge? Procura, né? Quem vai lá? Quem Tá. pensa assim na prática, como é que é como que o funciona? passo a passo? Tá. Como que funciona? Geralmente é o advogado. Né? O advogado ele leva o seu cliente, mas pode sim o empresário nos procurar e ali nós também falamos, acompanhado de um advogado, né? Esteja presente. O advogado ele é muito, muito quisto por nós. Ele precisa ali também estar presente. Até porque é ele quem vai dar segurança jurídica, né? Veja bem, numa sessão de mediação, o mediador, ele não dá orientação jurídica. Quem vai dar a orientação jurídica é o advogado. Mas, como que eles buscam a Câmara? Primeiro, eles entram em contato pelo nosso site, pelos nossos contatos telefônicos, nos procuram. E ali nós fazemos tanto pode ser É só digitar no Google ali, Converge e já aparece. Converge Resolve, www.convergeresolve.com.br e aí você pode nos procurar, ali você coloca o seu caso, tá? Você faz uma explicação breve do caso, nós marcamos uma sessão de pré-mediação. Isso é presencial ou não? Pode ser presencial ou de uma forma virtual. Nós temos uma videochamada. Podemos fazer isso. Nós encaminhamos, fazemos ali uma reunião online, né? Sim. E ali alinhamos as expectativas da sessão, qual é o interesse das partes, quanto com os devedores, quanto com os credores. Isso eu falando da recuperação judicial. Mas isso eu posso fazer em caso de dissolução societária também. Sim. Como por exemplo. Então, eles nos buscam pelo site ou entrem em contato conosco. E ali, depois desse contato, nós passamos toda a documentação que ele precisa levar, todo o caso, e aí marcamos uma sessão de pré-mediação, fazemos esse alinhamento. Após esse alinhamento, nós startamos as cartas convites. Então, aí nós começamos a convidar as partes contrárias para sentar à mesa e mediar. E eu te digo, Eduardo, hoje eu posso te dizer com muita propriedade, o índice de solução do conflito é de 80%.
Então, hoje nós temos 80% dos nossos conflitos que chegam até nós sendo sanados. Aí eu te pergunto, quando você consegue fazer isso no Poder Judiciário? Porque sempre tem recurso. E sabe em quanto tempo? E sabe qual a média de um tempo, de um processo na Câmara por mediação? 3 meses. 90 dias. 90 dias. A média de um processo. Entrar e sair com a solução? Entrar e sair com a solução. Entrar com o conflito e sair com a solução em 90 dias? Em 90 dias. A média é essa. E isso eu tenho dados estatísticos comprovados para poder mostrar isso para quem duvidar, né? Mas é muito legal. Então, por quê? Porque as partes que... Eduardo, tempo é dinheiro. O empresário, ele não quer ficar com o seu processo ali parado no judiciário. Porque isso tem custo. Tem custas para serem pagas. E o tempo que está ali parado poderia estar fazendo outra coisa. E o pior, né? Eu vejo assim, não é o custo financeiro. É o emocional. Custo né? emocional também. O custo emocional de uma ação judicial, ela é complicada. É muito complicada. Veja, na minha advocacia, eu sempre digo para os meus clientes 2 coisas. A primeira, não basta você ter condições financeiras. Você tem que ter condições financeiras e condições emocionais, pernas para sustentar um processo. Porque um processo, ele não termina com menos de 5 anos, gente. Doce ilusão acreditar que um processo termina com menos de 5. Na melhor expectativa, 3 anos. Ainda olhe lá, hein? Se eu estou falando de juizado especial, ainda assim. Nossa Senhora, eu migrei há, sei lá, 20 anos atrás justamente por causa disso. Então não dava conta mais de justificar para o meu cliente, né, que não tinha solução ainda, não dá. Não sei mais. Não tem. Estou esperando, tem que marcar audiência, tem isso, tem aquilo. Sabe? É complicado. Mas vem cá, vamos lá de novo. O que é pré-mediação? Pré-mediação, na verdade, é um termo que nós colocamos, né? Sim. Colocamos por quê? Porque é o momento em que eu vou apresentar à Câmara, é o momento que eu explico melhor sobre o que é a mediação e se realmente é isso que eles desejam. Né? Nesse momento não tem custo, não tem nada, a gente conversa, explica para todo o procedimento, como começa, os mediadores que nós temos ali, os rol de mediadores, explicamos para eles quem são. Eles não podem é você olhar. a mediadora, não? Você tem um quadro? Eu tenho um quadro de mediadores. Mediadores tanto do estado de Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Portugal. Temos diversos mediadores atuando conosco, né? Então, são pessoas que têm um know-how, que têm um conhecimento de anos, acostumados a lidar com altos índices de conflitos, né? Conflitos extremamente complexos, até dos medianos também. Você sabe muito bem por que eu estou fazendo essas perguntas, claro. Né? Mas é porque eu quero que você explica. Com certeza. Porque é a nossa audiência que tem que entender como que é. Em relação ao mediador, como é que é? É fila? Isso aqui agora é a vez desse mediador? Ou não? É por perfil? É por conhecimento? Como é que é essa escolha do mediador? A escolha do mediador, ela se dá muito pela capacidade técnica dele. Sim. Pelo currículo e pelas horas, né? Porque o mediador, ele recebe por hora. Então, o empresário que chegar na empresa, eu vou mostrar quais são os mediadores que estão conosco, que caminham, que conhecem a casa, que conhecem a Câmara, né, que já está atuando ali há algum tempo. E como eu disse, são diversos mediadores, diversos lugares. E apresento os currículos, eles ficam à disposição para escolher. Quem escolhe não sou eu. Quem escolhe é o advogado e o seu empresário. São as partes que escolhem, que elegem o mediador. E aí passa basicamente pelo conhecimento técnico deles. Beleza. E aí, no caso, vamos lá. Então, nós já entramos na Câmara. Isso. Né? Já tivemos conhecimento total do como que é o procedimento. Exato. Escolhemos o mediador. Agora nós vamos para a sessão de mediação. Isso. E como que desenvolve a sessão de mediação?
A sessão de mediação, ela pode acontecer presencialmente, como de forma virtual. Né? Então, você imagina, nosso estado, que é, né, tem tantos quilômetros para chegar até Cuiabá, pode perfeitamente alguém que é de Alta Floresta querer fazer uma mediação aqui conosco de uma forma virtual. Isso é possível. E ali na mediação, já com o mediador eleito, eles começam as tratativas, né, do que se espera para a mediação. Nós temos percebido que vem fazendo muito sentido ter primeiro uma mediação com a parte autora e depois com a parte requerida, né, mediando para poder alinharem ali, construírem propostas, né, construir um cenário que seja possível de ser solucionada aquela demanda. Tá? E essa conversa já é o mediador eleito. Já é o mediador eleito. Não sei nem o que está acontecendo ali. Até porque uma das vantagens da mediação é a confidencialidade. Então, tudo que acontece ali fica. Né? Ninguém tem conhecimento de mais nada, a não ser o mediador e as partes. Certo. Beleza. E aí? E aí, depois começa, marca-se o convite, né? Que aí já instaurou a mediação, enfim. Aí vem o credor, né? Se não o credor, nós podemos falar aqui como outro tipo de caso que nos procura muito são de soluções societárias. Então, vem a outra parte, então eu vou chamar assim de uma outra parte, né? Parte contra parte. Parte contra parte. E aí pode ser vários números. E conversa-se com ele. Aí o mediador ou a mediadora senta com essa parte, para entender o que é que está levando a essa demanda. A partir daquele momento, Eduardo, cria-se vários cenários de negociar. Então, o mediador consegue compreender, extrair das partes o que de fato vai convergir, por isso converge, resolve, o que vai convergir para solucionar aquela demanda. E depois, chegou-se no acordo, chegou num denominador. Nalian, você está falando isso de quantos encontros? Não tem como mensurar o encontro. Né, do vai conflito, depender. Né? Depende da complexidade da coisa. Depende. Exato. Tudo isso depende. Depende do. Vai fazer um divórcio, os dois querem separar, tá tudo certo, é rapidinho. É rápido. Se não, se é um divórcio beligerante, vai demorar o tempo que for, né? Chegou nessa parte em que já tenha um avançar de tratativa, já começou a ser solucionado, teve o acordo. Chegou com esse acordo, o que eu faço? Eles podem optar para ter um termo, que é um título executivo judicial, ou um título executivo extrajudicial. Então, vai depender qual é o interesse. Porque nós podemos levar ao conhecimento do judiciário para ele poder homologar aquele acordo perfeitamente. Então, é nesse momento que pode ser utilizado o judiciário, apenas para essa homologação do acordo. E qual que é a vantagem do extra ou do judicial? Afagar os corações. Então, tá. Porque tem a mesma validade. Sim. O título executivo judicial e extrajudicial afaga-se os corações, né? Sim. Né? Porque, volta de novo, ontem eu conversei com um advogado que achei muito interessante o olhar dele. Talvez você vai até se recordar que lá atrás, né, em meados de 2016, né, 15, quando nós andávamos aqui no nosso estado, eu dizia, o Poder Judiciário é um grande pai que a gente tem. Que ele vai lá e fala, não, minha criança, não é assim, é assado. E essa sensação que, inclusive, esse colega advogado dizia, a sensação que eu tenho é que eu não estou sabendo resolver meu problema, Nalian. E aí eu tenho que pedir para o judiciário. Eu falei, é exatamente isso. Então, se você senta numa mesa de mediação, quem está resolvendo são vocês, e não o judiciário. Então, quer melhor do que nós para resolver nosso conflito? Dali, cria-se tantas alternativas. Por quê? Porque eu começo a entender o que de fato te motivou até aquele problema. Então, quando a gente encontra a raiz do problema, cessa-se tudo. O que num processo judicial, digo a você com toda certeza,
nunca está exposto o que de fato levou aquele conflito. É impossível. Não tem como. É impossível. Não tem, não tem. Então, como Primeiro que você vai... tem que modelar conforme a lei, né? Conforme a legislação. Começa Exato. por aí. Certo? Então, como é que você vai expressar o sentimento de indignação de não ter recebido a mercadoria que foi vendida? Vamos estar dando Claro, exemplo. não, sim. Entendendo? Então, assim, como é que, Né? mas eu confiava tanto nele. Como é que você externa isso Exato. para caber dentro de uma legalidade, né? Porque o judiciário a proposta do judiciário, ele é frio. E tem que ser. Tem que ser, é frio. Uhum. Não tem. Tem que trabalhar em cima da legalidade. Não que a mediação não trabalhe em cima da legalidade. Deixar bem claro isso aí, gente. É tudo dentro da legalidade. Sim. Mas a observação do sentimento, a observação do porquê daquele conflito é observado, coisa que o judiciário não faz. Primeiro, pelo volume. Segundo, não, desculpa. Primeiro, pela proposta dele, do propósito do judiciário, não é isso. Uhum. E segundo, pelo volume, Com que é certeza. uma coisa absurda. Não, é desumano, né? Vamos combinar que é desumano ter tanta demanda, tantos processos, né? Porque as pessoas não conseguem sentar para resolver. Que é isso? Nelian, eu para mim, assim, agora tá. Beleza. Você quer acrescentar alguma coisa mais sobre a Converge? Você quer... Não, a mediação é uma das nossas portas, né? sim. Lembra, vamos deixar claro, né? Aham. Das portas. A mediação é uma das portas. Tem a porta judiciária, a porta da mediação e temos também a porta da arbitragem. E nós também temos um arcabouço que nos autoriza, que nos permite também fazer as arbitragens, né? E o que é uma arbitragem? A arbitragem é também um meio de solução de um conflito, vou dizer aqui um juridiquês heterocompositivo, ou seja, alguém que vai dar uma decisão. Então, na arbitragem, você tem a decisão do seu conflito. Diferentemente da mediação, que você constrói com o mediador a forma de solucionar o conflito, na arbitragem tem alguém que lá vai dar uma decisão. Heterocompositiva, mas eu vejo a arbitragem também mais humana. Sim. O Luciano tem hora que ele fica com vergonha. Quer que ele aparecer? gosta. Não, é que hoje ele tá assim, não sei o que ele arrumou, né? Porque normalmente ele tá de blazer. Eu não sei, só sei que eu gostei do café, hein? Hã? Gostei foi do café, hein? Bom, né? Acho que daqui a pouco ele vai ter que me dar essa receita aí. Ô, cafezinho bom. E olha que geralmente eu tenho um limite de café por dia. Eu não sei, não. Eu tô achando que ela tá querendo mais. Olha, se tiver, eu aceito. Você foi pro podcast? Não, pode, lógico. Ele não pode abandonar a mesa. Ah, tá. Não, então faz depois. Aí, tá vendo? Eu só não oferece que eu aceito. Eu sou abusada dessa parte, hein? Comer e beber coisa gostosa, né? É sempre Tá faltando coragem minha, sabia? pra... Bota uma cerveja aqui, bota um vinho. Aí eu falo, gente, o aí... vinho eu sou companheira, hein? Pode trazer. É, né, danado? Uhum. É, né? E o coitado aqui fica aqui. Imagina. Uai. Nada, aí a criatividade rola solta. Aí a gente vai conversando mais. Mas o vinho sou. Nelian, a arbitragem eu acho que ela é mais humana. Porque você sabe muito bem, né? Existe todo um trabalho antes da arbitragem, né? Que o próprio árbitro ou os próprios árbitros, dependendo se forma um tribunal, tentam a negociação, a mediação, né? Sim, sim. Então, assim, é mais... E outra, o advogado tem muito mais liberdade de trabalhar, eu vejo assim, na arbitragem, porque ele pode levar o que ele quiser, vamos falar. Sim, as provas, né? As provas, pode levar vídeo, pode... Sim, Passeio, sabe? Então, assim, ele tem muito mais... Ela é mais sofisticada, né? Mais sofisticada, muito mais gostosa. Para nós, advogados, é muito melhor fazer uma arbitragem do que uma audiência. Os advogados que conhecem a arbitragem,
não tenho dúvidas que ele buscará sempre mais a arbitragem. A arbitragem realmente ela é mais sofisticada, ela é objetiva, ela é prática. Novamente, mais uma das portas. Ela exige um pouco mais do advogado. Com toda certeza. Então, o advogado ali, ele tem que se realmente o debruçar. advogado. Ele tem que se debruçar para poder fazer com que aquela prova dele, que o seu cliente ali saia exitoso daquele podemos dizer, daquele conflito, daquela demanda que buscou, né? Disputa, né? O nome que a gente usa é disputa. Então, ele tem ali muito mais liberdade para poder fazer provas, mas ele tem todo o rito que ele deve seguir. Certo. E é legal falar sobre isso também, dessa sofisticação da arbitragem, porque tem muitas pessoas que não conseguem, como não tem o conhecimento, que talvez nunca teve essa experiência, fica com dúvida como utilizar a arbitragem, né? Então, você vai buscar a arbitragem de acordo com a Câmara, porque quem vai dar segurança jurídica para a arbitragem é a Câmara. E como? Através dos seus regulamentos. Então, a Câmara ela tem um regulamento, tanto de mediação quanto de arbitragem, e ele passa a conhecer aqueles regulamentos e sabe aonde ele está caminhando, né? Porque muitas vezes, numa arbitragem, você não precisa utilizar o Código de Processo Civil, né? Você bem sabe disso, que é possível ali você construir forma de... Sim, uso e costume é um. Exato. Né, o uso e costume das regiões, né, dos países, então é bem possível. E o interessante é que grandes empresas, e é uma coisa que eu chamo a atenção dos advogados, chamo a atenção da sociedade mato-grossense em especial, nós temos câmaras, nós temos árbitros e mediadores extremamente capacitados para solucionar aqueles conflitos que você vê e indicam fora do estado. Eu já tive a oportunidade. As arbitragens que eu participei foram originárias daqui. E foram para outro estado. Vai resolvendo em outro estado. Pois é. Então, assim, nada, pelo amor de Deus, não é nada contra, mas é a gente começar a aprender a valorizar quem é da casa, o nosso estado. Pessoas que têm condições de receber volumes, demandas de altíssima complexidade ou não, né, para resolver em arbitragem. Então, aqui hoje o Estado, e é uma das bandeiras que nós, como Câmara, como empresa, estamos levantando agora, é difundir a arbitragem. Graças a Deus, a mediação, muitos já vêm utilizando, já vêm usufruindo. Quando nós começamos, tinha muitos advogados que não sabiam como utilizar a mediação e hoje são nossos maiores parceiros, porque viram o resultado e apresentam isso para os seus clientes. Agora vem sendo a vez da arbitragem para nós como empresárias. Então, hoje o nosso foco também está em desenvolver a arbitragem para que a sociedade comece a utilizar, que coloquem as cláusulas, né? Então, até trouxe aqui para você conhecer, né? Nós temos sugestões de cláusulas para que os empresários diversos. Doutora, pelo amor de Deus, explica. Cláusulas. Daqui a pouco eu mostro aqui. Não, mas fica cláusulas. Não, mas não, brincadeira. Isso por hora nós estamos falando para a audiência, vamos falar assim, leiga. Que não conhece, né? Tá certo. Tá? Me corrija, por favor. Não, porque eu quero entrar nessa seara aí do advogado. Uhum. Você entendeu? Eu quero entrar nisso aí. Se eu tiver com muito juridiquês, você me chama atenção. Não, tá tranquilo. Mas cláusula, ok. Cláusula, vamos lá. Como que funciona isso? Então, para você facilitar sua vida, você bem assim, detalhista, facilitar a vida de um empresário, facilitar a vida de um produtor rural. Tenham nos seus contratos, ao invés de eleger o poder judiciário, eleger câmaras. E aí você pode eleger o método, que é o método que você pode procurar MED-JUDE, ou seja, você vai passar primeiro para uma mediação e depois pode encaminhar para o judiciário, ou MED-ARB, que particularmente é o melhor dos cenários, né? Porque você passa primeiro por uma mediação, faz toda aquela explicação que eu
por todo Sim, aquele sim. caminho que eu expliquei anteriormente, né? Pré-mediação, a linha expectativa, funciona, vai um acordo. Se não resolver por acordo, aí tem o pulo da questão. Você vai para a arbitragem. E aquele mediador que atuou anteriormente, ele não é o árbitro. Então você passa por fases. Você vai passar pela fase da mediação. Esgotou as possibilidades de um acordo, não obteve um acordo, o que você vai fazer? Você vai procurar a arbitragem. Você instaura-se automaticamente a arbitragem. E aí você elegerá ou o árbitro único ou o trio arbitral. Que esse trio arbitral são compostos por 3 pessoas, né? Que também você vai procurar pelos seus currículos. E quanto mais conhecimento do caso que esses árbitros possuem, melhor, porque resolverá de uma forma mais rápida, de uma forma mais coesa. Sim. E ali temos uma decisão, diga-se, uma decisão que é uma sentença judicial. Entendeu? Não cabível, em tese, não cabível de recurso. Não cabível de recurso. E Exato. uma outra coisa que é bom a gente salientar, a arbitragem, quando é um árbitro, tem que ser aceito pelas partes. Quando é o trio, que tem que ser número ímpar, né? Isso. É 3, 5, 7, 9, 11, né? Chamado de tribunal. Como acontece? Eu escolhi um, a Dalian escolhe outro, né? Eu, parte, ela contraparte, ela escolhe um, eu escolho outro, esses 2 escolhem o terceiro. Exato. E ali eles decidem quem vai ser o presidente do tribunal ou não. Ou pode ser o próprio presidente da Câmara. Sim. No caso, na minha Câmara, eu sou a presidente. E eu Sim, falo sim. assim, porque no nosso regulamento, né, tem lá, em havendo dúvidas, quem escolhe é o presidente da Câmara, né? Sim, sim. E aí vai se estruturando ali a arbitragem. Mas, como... Tá, então a diferença, quando o empresário, a pessoa comum, cidadão comum, vai fazer um contrato, falou que é contrato, né, em cima de direito disponível, nós estamos falando Exato. em cima de direito disponível, é ele colocar essa cláusula. E que vocês, se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a Converge, que vocês fornecem um modelo de cláusula para Orientações. colocar. Aí acabou, afasta o judiciário. Afasta o judiciário por completo. Então, ali, afasta o judiciário. Uma cláusulazinha só? Com uma cláusula bem simplesinha. Bem simplesinha, não. Na verdade, Não, ela é sim, bem sim, rica, né? Sim. Sim, com uma cláusula destacando, né, qual a Câmara e qual o método, você afastou totalmente o judiciário. Escolheu a arbitragem, é água, né, e o óleo, né? Então não se mistura. Ou você vai escolher poder judiciário, ou você vai escolher a arbitragem. São opostos, totalmente opostos, né? Não tem recursos, então ali você constrói todo o termo, como que a condução da arbitragem, você é quem vai escolher, as partes que vão escolher esse termo compromissório, como vai seguir a arbitragem. Mas, poxa, eu tive dúvida de alguma situação que aconteceu, é possível chamar o judiciário? Não. E isso, o STJ, ele é claro, escolheu a arbitragem, não tem mediação. Escolheu a arbitragem, não tem judiciário. E no Inverti. caso, Nelian, a pessoa, por exemplo, mas eu quero, antes de fazer meu contrato, colocar a cláusula, eu quero saber como que vai ser, se caso for preciso, né? Eu preciso saber desse regulamento da Câmara Converge. Sim. Aí vocês fornecem também esse Totalmente. regulamento, inclusive certinho, no nosso site pode juntar. tem. Sim, Pode claro. juntar no contrato aquele regulamento, que é o Pode. estatuto, né? Sim. Pode. E
Na verdade, não tem essa necessidade de juntar o regulamento. Sim, só fazendo referência. Só fazer a referência da Câmara que já é o suficiente, né? Uhum. Você já tem ali, até porque o regulamento, e ele sempre passa para dar cada vez mais segurança, né? Cada vez mais segurança, ele é feito uma revisão, Sim. analisando. A melhoria tem que haver sempre, que né? está sempre mudando, né? Então a gente aperfeiçoando, né? Eu acho que Sim, essa é a sim. palavra. À medida que a gente vai crescendo e conhecendo mais e tendo diversas outras experiências, nós vamos ampliando o nosso regulamento, né? E isso em todas as câmaras que querem dar uma segurança, naturalmente ela vai melhorando o seu regulamento, assim como os nós, né? Eu ouso te falar que em qualquer segmento, né? Na Câmara. Todo lugar. Qualquer segmento, no escritório, em casa, na Na vida vida. pessoal, Na vida. né? Na A gente vida. vai melhorando, vai aperfeiçoando a coisa. E quanto mais tempo, melhor. Lógico. É igual isso vinho. Não, mas é mesmo. É um fato isso, é um Claro. fato. Exatamente. Nelian, então tá. Câmara, o empresário, esgotamos. Esgotamos. Acho Legal? que sim. É que, lógico, Sempre a gente, tem pô, uma não, coisinha. tem Dúvida coisa sempre não, existe. Não, e tem coisa para conversar aqui, meu Jesus. Nossa amado. Senhora. Mas eu acho assim que ficou muito bem claro para a nossa audiência o que é a Câmara, qual que é o passo a passo, o que é uma cláusula escalonada, uma cláusula, né? Eu ia falar isso. Então, quando se coloca a cláusula, existe 3 opções. Mediação pura, Isso, somente a arbitragem mediação, arbitragem, pura pura, ou a média escalonada. arte. Que é escalonada. Então você pode procurar, você pode colocar no seu contrato. E tem empresas aqui em Cuiabá e fora daqui de Cuiabá, no nosso estado, empresas no segmento do ramo imobiliário já vêm usando muito nossas cláusulas. E eles optaram inicialmente pela de mediação e agora estão utilizando a Mediarb, porque viram que faz muito sentido, Lógico. né? Não tem Utilizar porquê. as duas, até porque Para depois fazer um outro acordo para escolher arbitragem. não faz sentido. É muito mais prático. Então, você tem esses 3 modelos, sim, de procurar primeiro a mediação. Então você abre 3 portas. Eu abro mais 3 portas. Mais 3. Mais 3 portas. Mais 3. Dentro da própria Câmara é possível essas 3. E fora outros métodos, né? Que ainda nós não contemplamos, mas tem a ODRs também, que já é utilizada em outras câmaras fora daqui do estado, mas nós ainda não contemplamos, até porque nós estamos airando o nosso solo aqui com esses métodos que já são mais convencionais, né? Sim. Aí é muito impacto, né? E outra, né? Essas 2 ferramentas, 3 ferramentas aí, mediação e arbitragem, eu vou te falar, eu acho que dentro do direito disponível, não tem nada que eles não resolvem. Ah, não tem. Não tem. Não tem. Eu também não vejo. Os comitês que existem em outras câmaras, por exemplo, e são ferramentas excelentes, né? Mas aí é prevenção, né? Não, eles são também casos já com conflitos já instaurados. Sim, é possível também. E em diversos segmentos também. Eles já funcionam muito bem, mas o Brasil tá incorporando isso por agora, né? Sim. Agora, os métodos de mediação e arbitragem, eles são os métodos mais convencionais fora o judiciário. Beleza. Esses são os mais usuais. E aqui nós temos Nossa, eu falo muito do Estado, porque em outros estados isso é uma realidade. Aliás, fora do Brasil, o que não é normal é procurar o judiciário. É o anormal você procurar o judiciário. O normal é você procurar mediação e arbitragem. E nós estamos falando de país, não é da língua inglesa, não, gente. Nós estamos falando de país da língua latina. Latina, sim. Né? Portugal, Espanha, Argentina. A minha sócia acabou de chegar. Eu não sei a França. Eu realmente não sei como que é a França nesse eu sentido. não utiliza-se muito. França, Reino Unido. A minha sócia, ela chegou agora da Espanha.
Ela foi para a Espanha para um curso de mediação e arbitragem. E o direito comparado, assim, grita no nosso país dizendo que, pelo amor de Deus, procurem a mediação, porque lá é só o que eles fazem, mediação e arbitragem. Então, usar o Poder Judiciário, a porta do Poder Judiciário para fora do nosso país é você ver um alienígena, praticamente. O Brasil não é para amadores. Não. Não. E a gente falando disso há quantos anos, né? Veja, o Código de Processo Civil regulamenta, existe lei própria regulamentando mediação, regulamentando arbitragem. Por que não utilizar? Qual é a dúvida, a insegurança? Não tem que ter. É economicamente infinitamente menor. São taxas. Uma coisa interessante falar para vocês. Como que nós trabalhamos? Como que a gente paga nossos boletos? É mesmo? Olha só. Isso é importante. Muito importante levar para eles. Nossos boletos são pagos como? Com taxa de registro. Sim. E taxa de administração. Nós não ganhamos em porcentagem. Nós não ganhamos no êxito da causa. É preço fixo. É preço fixo. Então, você sabe o quanto que você vai gastar conosco do começo ao fim. Por que uma demanda nossa demora a média de 3 meses? Porque eles se resolvem, eles fazem conta. Na hora que os advogados, na hora que os empresários começarem a fazer conta de procurar uma câmara ou procurar um judiciário, eu volto aqui para te dizer que é impossível bater. Impossível bater os preços. Não tem como. Aí, moçada. Tá aí, ó. Tá aí. Não tem, assim, é gritante. Existe um abismo muito grande entre as taxas usadas na Câmara e o que você paga de custas processuais. Assim... E lembrando, né? Quem paga é o cliente, né? Quem paga é o cliente. Lembrando isso aí, é o cliente. É o cliente e digo mais. Nas mediações, é possível, então, você até ter rateios. Na arbitragem também, rateio entre as partes. Isso tudo pode estar convencionado ali. Tudo pode estar estruturado. Sim. Vamos aprender a dialogar, né? Aprender a conversar. Isso é importante. Então, na medida que a gente consegue conversar, eu não quero falar com você, Eduardo. Tá bom, mas eu tenho ali um mediador que vai conseguir traduzir isso para você. O mediador está ali para essa tradução. Para ele captar o que está acontecendo entre linhas. Liana, nós esquecemos do negócio. Diga. Vamos lá. Na sessão da mediação, o cliente, vamos falar assim, ele tem participação ativa. Muito. Totalmente. É ele. Totalmente. O advogado, o colega, está ali para dar legalidade. A segurança jurídica. Não é isso? Exatamente. Ponto. Mas porque isso que eu acho interessante. Porque quando a gente entra no judiciário, né, a gente pega, vamos lá, eu e você somos sócios do escritório de engenharia. Então não vamos falar de advocacia, nós temos que falar de engenharia. Exatamente. Né? Ok. Por que engenharia? Porque quando nós estamos lá, o escritório nosso de engenharia, estamos com um conflito, tá? Se eu e você levamos para o judiciário, pensa, o juiz ele não é obrigado a entender da dinâmica de um escritório de engenharia. Exatamente. É por isso que eu falei de engenharia, não da advocacia, porque o juiz entende. O juiz já entende. Alguns entendem. Então tem juiz que trabalhou, advogou e tal. Exatamente. E até necessário hoje, né? Mas ok. Agora, quando você pega um mediador... Não, volta na linha. Ok. O juiz ele é obrigado a entender de quê? Da legislação e do processo. Exatamente. Pronto. Ele não é obrigado a saber como que é uma dinâmica do dia a dia de um escritório de engenharia. Não. Não é e não tem o porquê, porque ele vai seguir a lei, o que a lei fala. Né? Exatamente. Pronto. Quando você pega a mediação, o mediador vai ajudar nós a desconstruir, tá certo essa palavra? Isso, tá. O conflito entre a gente. Exatamente. Não é?
Exatamente Esse isso. é o papel do mediador. Esse é o grande papel dele. Beleza. Fazer com que as partes voltem a, pelo menos, dialogar. Sim, Não estou dizendo para ser amigo, não. sim. Não é para isso. É para dialogar, para construir a solução. Vamos lá, vamos construir. Qual que é o seu problema? Tá, eu quero falar que essa caneca aqui é preto, não. Eu quero falar que ela é branca. Tá bom, vamos colocar aquela azul escura? Uhum. Né? Então é Sim. mais ou menos por aí. Então ele vai limpando aquelas emoções, limpando aquelas vistas, né, um pouco míope para o problema, para o conflito. E ele consegue ali, olha, faz Pôr sentido para luz, né, você, naquelas- começa a colocar luz, exatamente. Aquelas É coisas assim clareia. mais É. obscuras, né? Ou escuras mesmo. É porque E- convenhamos, né, Eduardo, quando nós estamos ali sentindo que o nosso direito ele não está sendo visto, e quando tem alguém que o enxerga, você começa a criar. Na hora que você cria, você resolve o seu problema. E é muito interessante isso que você falou, que o empresário, o engenheiro que está naquela situação, ele começa na mediação a ter voz e ele começa a criar soluções. E é por isso que eu te digo com precisão que até hoje, dos 80% que passaram pela nossa Câmara, que foram solucionados, nenhum ouviu-se dizer que houve um descumprimento de acordo. Isso aí eu sei bem. Por Isso quê? é um fato, é incrível. É incrível. Por quê? Porque a pessoa sabe onde alcança a sua perna, a pessoa sabe como resolver sua demanda. Só que naquele momento a pessoa não consegue visualizar. Né? E isso é todo mundo. E ela participou daquela construção. Exatamente, exatamente. Né? Ela participou daquilo, não foi uma coisa determinada, ela Não. participou para que aquela prestação fosse aquele valor, Exatamente. correto? Exatamente. Pronto, acabou. Mas, voltando, aí o juiz não é obrigado a entender Da dinâmica da da engenharia. dinâmica do escritório de engenharia. O mediador entra desconstruindo o nosso conflito, como você bem explicou. E o mais interessante, Daniela, é quando vai para a arbitragem, o árbitro pode ser o engenheiro. Ah, isso é legal. É legal você Pode falar ser um sobre isso, engenheiro, gente, que sabe como que é a dinâmica do escritório de engenharia. Uhum. Então, assim, aí é que tá, eu acho que é o grande lance da coisa. Primeiro, o juiz eu não escolho. Não. Não tem como tem eu chegar como, e não falar pode. assim, eu vou escolher o fulano de tal. Não pode. Impossível. Não, Né? É distribuído. O árbitro não. O árbitro eu escolho. Eu quero o Luciano. Pronto. Morreu. A Nalian, que é a contraparte, pode chegar e falar assim, não, o Luciano eu não quero. Ou ela escolhe um segundo, Exatamente. como nós já comentamos, Exato. ou nós negociamos para tirar o Luciano e pôr o João. Tá sem café, sim. Ih, Nalian, não prestou não. Ixi, Não, Luciano, isso aqui é só um exemplo, cara. Não faz isso, não. Não corta o café dela, não. Tá bom, hein, Luciano? Então, Pode ficar sem. eu vejo assim, é bom a gente colocar muita ênfase nisso, porque é um diferencial, né, Nalian? É um Você diferencial. conhecer, você saber como que é a dinâmica de um escritório de engenharia, o seu poder de contemplar de fato, né? Exatamente. Uma solução é muito maior do que uma pessoa que não tenha conhecimento. Sem dúvida. Né? Isso aí serve para tudo, tá, gente? Para o comércio, para a indústria, para o agronegócio, serve para todos os segmentos. Todos os Eu segmentos. peguei um escritório de engenharia aqui, só para exemplo. Ilustrar. E é exatamente. Então, a beleza da mediação e da arbitragem e a segurança que ela traz é exatamente esse conhecimento técnico. Então, quanto mais próximo daquela realidade, quanto mais próximo, mais rápida sai a solução e mais segura é essa solução. Sim, Entendeu? sim. Então, é muito rico.
Bom, você me conhece há algum tempo, já desbravamos esses rincões mato-grossense, justamente levando o que é para nós é muito caro, que são os métodos de soluções de conflitos, Sim. é o conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós sabemos como resolver qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de embate, e conhecimento é tudo, né, Eduardo? Tá louco. Olha o É que você tudo, está tudo, fazendo. tudo. Olha a sua cota de contribuição social aí. Obrigado, Daniela. Daniela, agora vamos lá. Bora. Vocês sabem mais do que eu, certeza. Será? Não. Qual o número de advogados que nós temos no Mato Grosso? Nossa, Mais ou menos. Eduardo, se tivesse me preparado antes, eu teria falado. Eu acho que 38 mil, 39, quase 40, por aí. Mas Tem vamos lá, gente? que 50% dessas pessoas, Daqui do Mato Grosso, né? É gente. 50% esteja na ativa. Uhum, Né? Porque a gente sabe que tem muito colega que é advogado, mas não atua. uhum. 50%, 20 mil. Fazendo conta Vamos lá, tô vendo o simples. que fazer aqui. Né? Aí, ó. Daniela, você imagina o tanto de espaço que os colegas têm Oh, para crescer na arbitragem, para crescer na mediação, para crescer na negociação, sabe? E eles ficam batendo. na tecla. Na porta do judiciário. Na porta do judiciário, no ferro frio, Uhum, né? No ferro frio. exatamente. Então essa moçada que estão formando, esse pessoal que, né, o jovem advogado, Uhum. imagina o campo que eles abrem Não. quando eles se interessam e começam a estudar, especializar e treinamento dentro da conversa, Exato. sabe? Que tem muito, né? E isso que eu queria falar com você, falei, gente, até eu brinquei, falei assim, não, vamos estar falando de empresário, depois nós vamos falar do advogado. Eu vejo assim, é um campo, né, que não precisaria de nós estarmos também com advogados. Tem, Buscando. os jovens advogados assim fazem, o que eu vou fazer? Não é? O que eu vou fazer? Aonde que eu vou atuar? Exato. E assim, isso começa na academia, né? Sim. Enquanto, acho que não sei se você se recorda, acho que você recorda assim. Enquanto eu estive presidente de comissão de mediação e arbitragem da OAB, foram 2 gestões que eu presidi. E uma das gestões eu levei para a faculdade, uma faculdade aqui do nosso estado, uma competição de mediação e arbitragem. Eu acho que eu participei dela. Eu acho, tenho quase certeza que você participou. Eu tenho certeza, né? Porque você eu também tava de avaliador lá, se não me tava, né? engano. Já faz tempinho, mas com certeza você fez parte desse período, até porque era um sonho da nossa diretoria, Sim, né? sim. Você compôs a diretoria comigo, Sim. né? E a nossa diretoria, eu me recordo muito bem que um dos nossos projetos era estimular a academia. E uma das formas que visualizamos à época foi justamente isso, levar as competições que existem em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são estados que já têm as competições, mas elas vinham das faculdades. Então, nós temos um movimento ao contrário. Nós levamos de uma instituição para a faculdade, o que não se vê por aí. Então, assim, nós fizemos algo que era ao contrário, as faculdades que tinham que estar estimulando mais, né? E hoje tá parado esse negócio, Nunca né? mais teve a competição. Olha Que eu só. saiba, não Mas teve. isso é bom também, sabe, Daniel? Eu acho que os alunos também deviam dar uma pressão também, porque, gente, é uma coisa, é uma Olimpíadas fenomenal, já participei de várias. E assim, é uma riqueza. E o bom, né? Que normalmente a final já é assim, já fiquei sabendo no Japão, né? Sim. Na Alemanha. E isso é uma riqueza que traz para o aluno,
é uma experiência, meu Deus do céu. Sabe? E por que que aqui não tem isso, Nalian? Você mencionou uma coisa até mesmo, Nalian, você tem razão. Tinha esquecido. Por que que não tem? As faculdades, gente, opa, olha aí. As faculdades, elas podem ter essa iniciativa, né? Sim. Como E eu faz falei. bem pra marca. Nossa, totalmente. Faz bem uma dupla sair vencedora. USP, Sim. Não, FGV, só as grandes, todas todas elas fazem, né? participam. As faculdades Todas elas federais, Mackenzie, enfim, tantas fazem. Falta talvez mais o conhecimento, né? De quererem trazer isso para uma realidade. Bom, mas não estou aqui para falar as razões, enfim, não sei por quê. Mas na época foi até um professor, na época, que colega nosso também, doutor, ele nos ajudou a estimular isso. Ele era professor de Direito Empresarial, não sei se continua sendo, o Luiz. Mas foi muito emocionante aquela competição. Para mim, assim, Legal. se eu tenho algo especial de deixar de legado, foi essa primeira e única, eu acho, que nós tivemos aqui. Foi muito bom. E dali brotou-se muitos acadêmicos interessados. De lá, eu fui dar curso e utilizei algo semelhante em Sorriso. Eu fui convidada para levar mais ou menos a ideia, abrimos um edital lá, fizemos, mas não chegou a ser uma competição, porque foi feito dentro de uma câmara lá na época. Na época, eu fui convidada para trabalhar numa câmara lá. Então, assim, existe um campo muito grande. Existem possibilidades diversas que podem partir das academias, dos empresários, dos advogados, a levar a essas portas de mediação e arbitragem. Basta querer conhecer um pouquinho mais. E a Converge Resolve está à disposição para poder, né, te auxiliar, ensinar, mostrar algo que talvez faça mais sentido do que você buscar uma outra alternativa que já é convencional, aquela que todo mundo já sabe como lidar. Passou já esse tempo, gente. Nós estamos numa outra era. E digo mais, nós estamos também tendo que lembrar que nós estamos na era da inteligência artificial. Daqui uns dias, teremos decisões que não serão feitas, né, por nós, né, assim, humanos. Seres humanos. Serão feitas pelos prompters. Isso aí né? não tem jeito, não. Isso Não aí tem. esquece. E aí Isso aí não volta atrás mais nunca. Não tem. adianta querer regular. E não tem como. E é uma coisa assim, oh meu Deus. Nós é que temos que acolher isso, né? Eu vou fugir por completo, que eu vou fazer um comentário, tá? Fugir por completo da O nossa... programa é seu, fica à vontade. Não, mas sabe o que eu pensei hoje? Eu tô vendo, né, que estão regulando o uso do celular em sala de aula. Sim. Aí eu parei assim, fui pensar, falei, gente, o uso do celular durante as aulas, será que não é, de repente, a gente pensar em mudar a metodologia de ensino? Aí vai. Sabe? Porque assim, não tem jeito, não dá, não tem como, Nalian. Na verdade. O uso do celular é bem importante. Bom, eu tenho algumas ressalvas quanto a isso, até porque eu sou mãe de gêmeos menores, 12 anos ainda. Então, eu vejo que os meus filhos ainda não têm capacidade para usar um celular, né? Porque aí nós temos diversos outros fatores. Mas há de chegar um momento em que eles terão, né, a idade que o celular é para... O celular hoje é a minha forma de trabalhar. É meu trabalho. Então, aqui tá todos os meus clientes, todos os meus projetos estão aqui. Então, talvez fazer algumas mudanças. E, naturalmente, o direito também vai mudar. Tudo isso está mudando. Estamos num processo. Sim, a inteligência artificial é isso aí. Né? Isso aí. Até conversei com você. Eu tive uma reunião, com uma colega advogada que ela usa a inteligência artificial a favor. E é isso que nós temos que aprender, a como utilizar. Mas o que eu quero dizer é
que apesar de ter inteligência artificial aí, o nosso mercado e disponível, que também basta buscarmos conhecimento, é uma coisa que nunca vai alterar, que é o contato, olho no Sim. olho. Não, isso aí não tem jeito. E- Isso não tem jeito. Na mediação você vai conseguir isso. Na mediação você vai conseguir ter isso. Eu acredito que para sempre, porque você vai conseguir saber as emoções, né? Há quem diga que aí vai ter também se detectar as emoções. Eu ainda não sei. Mas eu acho que esse contato, aquilo que passa na sua cabeça, você colocar ali com o interlocutor, eu acho muito difícil haver uma substituição por robôs. Nunca. Eu Isso aí eu acho isso- muito difícil. Nunca é uma palavra muito pesada, mas eu É. acho muito difícil também. Mas não adianta a gente querer fugir da inteligência artificial. Não, jamais. A nossa profissão, né? Se a gente ficar fazendo o mais do mesmo, ela corre um risco, vai mudar, certeza absoluta. Isso é Por fato. causa dessa inteligência Já está artificial, mudando. vai vir, né? Vai ser muito mais fácil. Imagina, quando você estava falando, eu estava lembrando. Pô, a biblioteca municipal acabou. É. Não tem mais. Acabou. Ninguém vai para uma biblioteca municipal É. pesquisar livro. Só os apaixonados No por Google. papel. Não, mas é Google. É Google, tudo é Google. Acabou. É tudo, é. Sabe? E é uma inteligência. Sim, já antiga, inclusive. É. Então, essa coisa. Marília, O papo vai bom, né? não, Vai acho que a caminhando, vai gente- caminhando, vai caminhando, já vai criando novas Não, visões. Agora, Nalia, porque assim, a gente também, né? Eu sou muito mais favorável de montar de convidar para um outro episódio, a gente continuar esse papo e alongar em outro. Mas agora tem um momento muito bom, sabia? Opa, qual é? Agora é o Explica aí. momento bom, né? Primeiro, quero te agradecer demais a sua presença. Segundo, eu fiquei muito honrado. Eu não lembrava desse conselho que eu te dei. E quando você começou a falar, eu falei, eu lembrei. E sei até por que eu te... Eu também sei. Depois te conto uma. Sei até o porquê que eu falei para você isso. Então, assim, eu nunca imaginei isso aqui. Para mim é um prêmio, sabe? Você está falando hoje da sua Câmara de Mediação e Arbitragem. Parabéns mesmo. E fiquei, assim, muito, muito honrado. E posso te arriscar um pouquinho, né? Claro. Me senti orgulhoso. Que bom, eu que fiz muita questão de te contar isso hoje, porque realmente você lá atrás foi uma das pessoas que me estimulou. Oi? E me estimulou a ter. O que teve aí? Ah, caiu? Sai aqui da... Então, gente, eu te agradeço, viu, por você ter visto lá atrás em mim esse olhar de empreendedorismo, né? E hoje ele está concretizado. É uma realidade. Isso Nalia, mesmo. momento agora. Oi? Eu sei que você é uma atleta. Já fui mais. Isso aqui é um presente Opa, nosso, que do nosso legal. podcast. Posso abrir? Lógico que pode. Tem que abrir. Tá bom. Ué, olha aí, ó. A hora que você Ó, precisar que de chique. uniforme, alguma coisa, o nosso parceiro aí, a Plantel Uniformes. Obrigada, adorei. Isso aqui é mais uma gentileza nossa para você. Deixa eu ver. Espero que você... Você sabe que eu sou pedona, né? Eu quase que pedi para você antes. Eu já pedi café, já pedi, né? Ai, que linda. Obrigada. Dá para acompanhar o cafezinho aí, né? O café Olha. dele é diferente, viu? Muito. Você viu aí? Tá certo aí? Lindo, perfeito, certinho. Nalian. Nalian Borges Sintra Machado. É isso aí. Vou te contar a história do Borges Sintra Machado. Daniel, mas Lindo, muito obrigado, obrigada. tá? E você sabe que a casa é sua. A hora que você Obrigada, quiser Marcos. vir ter alguma coisa para nos contar aqui, fica à vontade. Você sabe muito bem disso. Te Tá bom? agradeço muito, viu? Um beijo Obrigada grande, por Daniela. toda a parceria, por tudo que você representa, que faz parte da minha história aí na vida da mediação, da arbitragem. Muito obrigada a todos e estamos à disposição
pode nos procurar pelas redes sociais também, pelo nosso Instagram. Já tô fazendo por onde que eu posso, tá? Sim. Você não me autorizou, já tô fazendo propaganda, porque, né? Não, pede pra eles curtir, compartilhar no YouTube, sabe? Tem que pedir. E eu penso. E esse pessoal tá me surpreendendo ali, ó. É mesmo. Eu Eles tô vendo são- o sucesso que tá fazendo. São assim. Então, assim, eu fico admirado. Que maravilha. E isso é muito bom também porque nos obriga, né? Gostei do aperfeiçoamento. Aperfeiçoar. E você sabe que outra palavra é o processo. Nós estamos vivendo um processo. Cada dia é um conhecimento, cada dia é uma somatória e vai crescendo, vai evoluindo. Sim. Né? A gente Não pode ficar parado, não, pode né? ficar parado. Essa é a não pode ficar realidade. parado. Meu pai dizia esse final de semana, minha filha, deixa eu te falar. E meu pai trabalha domingo a domingo, se deixar. Aí ele falou, não, os meus amigos que pararam, ó, tá tudo ficando aí, ó, barrigudo, como que é? Ele usa um termo tão engraçado, depois vocês cortam isso. Aí ele falou, não, tá tudo parado, tá tudo morrendo, não, deixa eu ficar trabalhando, correndo atrás, Trabalho conhecendo, é estudando, é assim, Eu concordo, trabalho é vida. é vida, é muito bom isso. Beleza. Gente, Obrigada. apesar da Ana ter falado, mas vamos lá. Curte, compartilha, comenta, sabe? Que isso aí tá sendo fenomenal. Obrigadão, gente. Boa Obrigada. noite.